Cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Gostaria que a igreja abrisse as vossas Bíblias no livro de Jonas, capítulo de número 1, verso 1. Jonas, capítulo 1, verso 1. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim. É só esperar todos os irmãos acharem. Depois de Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, em seguida Jonas. Abre Mateus, volta algumas folhas, vocês também vão achar o livro de Jonas. Jonas 1, verso 1. A igreja pode colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor? É rapidinho. Os irmãos já estão sentando mais uma vez. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os irmãos podem se assentar. Hoje eu vou falar sobre Jonas, esse personagem que é muito conhecido, certamente por sua história, por ele ter sido jogado no mar, ter sido engolido por um grande peixe. Mas nós às vezes conhecemos mais a história do personagem do que a mensagem que esse personagem nos traz. Jonas era um profeta do Senhor, mas o livro de Jonas talvez seja o único livro da Bíblia que traz tanto o sentimento do personagem à tona. Porque Jonas detestava Nínive, os ninivitas. Por que Jonas detestava aquela cidade? Bem, aquela cidade era a capital da Assíria. E a Síria era inimiga de Israel. Então, Jonas não gostava dos assírios, mas por quê? Só porque apenas era inimiga, ele não gostava? Não. Os assírios, historicamente, segundo os livros de história citam, os assírios eram as pessoas, os guerreiros mais sem misericórdia que existiam naquela época. Eles matavam as pessoas por puro prazer. Eles desenvolveram os métodos de tortura mais eficientes de toda a história bíblica. Eles eram muitos assírios, uma prática comum deles era pegar o inimigo e arrancar toda a pele do inimigo e deixá-lo ao sol, até que ele morresse. E a pessoa ficava agonizando. E além disso, não era apenas isso que a Síria fazia. A Síria, Nínive, era comparada como Sodoma e Gomorra. Ela estava na mesma depravação
que estava Sodoma e Gomorra. E o Senhor, Deus, fala para Jonas: Jonas, vai até Nínive e pregue para aquela cidade, para que eles se arrependam. Talvez seja estranho a gente ouvir essa mensagem do Senhor nos tempos de Jonas. Por quê? Porque fazia parte do Antigo Testamento. O Senhor Jesus ainda não havia vindo sobre a terra. Mas a palavra nos diz que qualquer que invocar o nome do Senhor, Deus seria salvo. Se aquela cidade, mesmo Jesus não havindo, mesmo que Jesus não tivesse vindo naquela época, se aquela cidade se arrependesse dos seus pecados e se rendesse ao Senhor Deus, o Senhor teria misericórdia e salvaria aquela cidade. Mas Jonas não queria isso. Por que Jonas não queria? Por todos esses fatores. Talvez Jonas tenha perdido alguém de sua família por alguma maldade dos assírios. E o Senhor Deus fala com Jonas. O Senhor Deus queria ensinar alguma coisa para nós nos dias atuais também. O Senhor fala a Jonas: Jonas, parte até Nínive. Talvez seja difícil para nós falarmos do Senhor para pessoas que nós odiamos. Todos os cristãos sofrem perseguições. É a palavra. Aqueles que seguiram o Senhor piamente padecerão perseguições. Talvez nós seguimos perseguições, mas as nossas perseguições não podem ser um motivo para nós odiarmos ou detestarmos alguém. Porque os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, eles possuem um amor. A mensagem que o Senhor Jesus nos traz é do amor. O Senhor Jesus diz que havia 2 grandes mandamentos: servir ao Senhor Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o nosso próximo? O nosso próximo é todas as pessoas do mundo, todos aqueles que estiverem próximos a nós, que estiverem conectados a nós por algum meio. Pode ser uma pessoa lá na China. Você amar ele como você mesmo, você entregar a sua vida por ele. Talvez nós sejamos levados a pegar o velho Adão, o velho homem, e trazer conosco aquele sentimento de ódio, de raiva, e trazer esse sentimento à tona. Mesmo você vindo da igreja, você não consegue se livrar desse sentimento. Mas eu digo a você, se você não se converter, se você não mudar de vida, se você não se render ao Senhor, se você achar que aquela pessoa que você não gosta não tem direito de entrar no céu, você também não vai ter esse direito. Porque todos aqueles que invocarem ao Senhor, que se arrependerem e que amarem o seu próximo como a si mesmo, têm o direito de serem chamados filhos de Deus. Mateus 5, verso 10 vai dizer assim: bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Para você ser filho de Deus, você tem que promover a paz do Senhor com todas as pessoas do mundo, com todos os seus familiares. Você deve ser o exemplo na sua vida, em todos os aspectos da sua vida, na sua escola, no seu trabalho, na rua, com seus vizinhos, com a sua família. Você deve promover a paz do Senhor. Mas Jonas, apesar de ser um servo do Senhor, apesar de Jonas ouvir a voz de Deus, Jonas deixou o seu sentimento falar mais alto do que os seus princípios. Jonas conhecia a mensagem do Senhor Deus, porque senão o Senhor Deus não ia falar com ele. Então, o que Jonas faz? Jonas, num ato, se eu partir no sentido oposto, se eu for para bem longe de Nínive, Nínive não vai se arrepender dos seus pecados. Se Nínive não arrepender dos seus pecados, ela vai ser destruída. E é isso que eles merecem.
Existe um gênero de filme muito comum nos dias atuais que se chama terror. As pessoas vão ao cinema, alugam filmes para ver filmes de terror. Eu não preciso alugar nenhum filme para ver filme de terror, é apenas eu ligar a minha televisão e eu vejo que o terror está à solta na nossa vida, na nossa realidade. Vemos pessoas não muito longe, em cidades não muito distantes, matando, fazendo de tudo pior, coisas que você mesmo diz, mas será que um ser humano é capaz de fazer isso com outro? Agora imagine você sendo enviado por Deus para dar a sua vida por aquelas pessoas que você considera que não merecem a salvação do Senhor. Pregar para aqueles que nos amam é fácil. Difícil é pregar para uma pessoa que você sabe que matou dezenas. E que, dependendo do que você falar para ele, você vai ser morto também. Esse era o sentimento que Jonas tinha. Jonas pega aquele barco e o versículo 4, versículo 3, no final do versículo 3 vai nos dizer: depois de pagar a passagem. Há um detalhe muito importante aqui para a nossa vida espiritual. Uma coisa que eu pergunto para os irmãos: o que os marinheiros daquele navio tinham a ver com a desobediência de Jonas? Jonas estava desobedecendo ao Senhor, partindo, porque em vez de ir para Nínive, ele estava partindo no sentido oposto, na direção da Espanha. Mas o que a tripulação daquele navio tinha a ver com Jonas? Com a desobediência que Jonas tinha feito com o Senhor? A tripulação daquele navio não tinha nada a ver. Por isso, o que nós devemos fazer? Isso, uma mensagem para nós. Quais são os critérios que você deixa para as pessoas entrarem na sua vida? Você vende um bilhete barato e deixa qualquer um vir e ser seu amigo? Ele é meu amigo, eu ando junto com ele. A tripulação também não tinha nada a ver com Jonas. Não tinha nada a ver com ele desobedecendo a Deus, mas por causa da desobediência de Jonas, a tripulação daquele navio perdeu todos os bens que eles tinham a bordo. E estavam quase perdendo a vida deles também. Um provérbio diz: diga-me com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Se você anda com quem desobedece ao Senhor, com quem está fora dos caminhos do Senhor, você está sujeito às consequências da desobediência daquela outra pessoa. E talvez você vai falar: mas Senhor, eu estou fazendo tudo certo. Eu estou fazendo tudo de acordo com a tua vontade. Mas será que quem está andando junto com você não está desobedecendo ao Senhor Deus? Você, igual o capitão daquele navio, vendeu uma passagem barata para Jonas. Jonas entra no navio. E a atitude que Jonas tem é mais surpreendente da atitude dos marinheiros. Os marinheiros começam a ficar apavorados porque talvez em toda a sua vida os marinheiros não viram uma tempestade tão forte quanto a tempestade que estava se passando. E eles começaram a clamar pelos seus deuses. Mas, enquanto eles estavam clamando, Jonas estava lá no porão do barco dormindo. Jonas dormia no sono profundo, estava descansando, e certamente Jonas estava pensando: se esse barco afundar vai ser melhor ainda, porque quando o barco afundar eu vou morrer, e os assírios também vão morrer. Vai a minha vida e vai a deles também, porque o Senhor, eles não vão se arrepender. Jonas, por que eu levo a crer isso? Porque no capítulo 4, se vocês lerem toda a história de Jonas, no capítulo 4 vai dizer que Jonas preferia morrer do que ver a cidade de Nínive ser salva. Jonas estava lá, no fundo do barco. O que a mensagem
essa mensagem nos traz. Muitas vezes você está padecendo pelo sofrimento, por uma coisa que outra pessoa causou. E você está sofrendo e a pessoa mesmo que causou o problema, ela não está nem aí com a situação. Ela está tal qual o Jonas, estava lá dormindo. Por que Jonas dormia? Jonas achava que aquilo era o certo a fazer. Talvez o nosso subconsciente nos indica uma coisa que é correta fazer aos nossos olhos. Mas será que o que me parece correto fazer, segundo os meus olhos, está de acordo com a palavra do Senhor? Será que o que você coloca na sua cabeça, que aquilo é o certo, vai de acordo com os princípios bíblicos? Jonas pensava que destruir a Síria era a coisa mais correta que o Senhor Deus poderia fazer. No entanto, o Senhor Deus queria salvar aquela cidade. O que nós não podemos deixar acontecer é que ficar com os olhos tão fechados que o nosso subconsciente manda mais em nós do que o que diz a palavra do Senhor. E você acha que o que você está fazendo é uma coisa do Senhor. Não, eu estou fazendo a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus. Será que a vontade de Deus, a sua vontade de Deus, está de acordo com a Bíblia? Eu já vi muitas pessoas dizerem, o Senhor falou comigo, o Senhor falou comigo, o Senhor falou comigo. E dizem muitas das coisas que o Senhor falou com eles está completamente fora do que a palavra do Senhor nos diz. Se aquilo que você acha que é o correto a fazer for contra os princípios da palavra do Senhor, você está errado. E provavelmente o Deus que falou com você não é o Senhor Deus, é o Deus desse século. Jonas, em toda a sua arrogância, Jonas dormia. Para ele, aquilo era o correto. E Jonas não queria nem saber se os marinheiros que estavam com ele no barco iam padecer. Antes que morresse 100, 200 pessoas naquele barco, do que morresse 120 mil. Morria 100 pessoas e mais os 120 mil, que era o tamanho daquela cidade. As 120 mil pessoas que moravam naquela cidade. Então Jonas continua dormindo no barco e o capitão do barco chega para Jonas e fala: mas rapaz, como que você continua dormindo aí? Você não está vendo que a gente já jogou tudo que podia ao mar para o barco ficar mais leve? Os marinheiros estão remando ao máximo que podem e você fica aí dormindo como se nada tivesse acontecido. Levanta e ora ao seu Deus. O capitão daquele navio não conhecia quem que era o Deus de Jonas, nem porque Jonas estava naquele barco. Então, e Jonas continua lá quietinho, sem falar nada, vendo a situação, indo de mal a pior. Jonas pega e continua naquela situação e os marinheiros resolvem: vamos tirar a sorte aqui, vamos lançar a sorte e ver sobre quem cair a sorte, esse é o culpado da nossa desgraça. E quando lançaram a sorte caiu sobre Jonas. E eles perguntam a Jonas: mas quem que é você? Da onde que você vem? Você é filho de quem? O que que você faz? Por que que você está nesse navio? Para onde você está indo? Então Jonas olha para eles e fala assim: não, eu desobedeci a uma ordem direta do Senhor Deus. Eu sou um servo do Senhor Deus, um hebreu, servo do Senhor Deus que criou os céus e a terra. E eu estou aqui porque eu desobedeci. Toda essa calamidade que vocês estão vendo é por minha causa. Vocês querem ficar livres dessa situação?
Então me joga no mar. Jonas estava tentando de todo jeito morrer. O que Jonas queria era morrer. Jonas desejava morrer para não ver a cidade, para que a cidade de Nínive pagasse pelos seus pecados. Ele fala isso para os marinheiros, e os marinheiros demonstram mais compaixão de Jonas do que da própria vida deles. Eles dizem: nós não podemos lançar um homem inocente ao mar. Isso acontece muitas vezes na nossa vida. Os filhos, os verdadeiros filhos de Deus, devem mostrar mais compaixão do que as pessoas no mundo. Às vezes nós vemos uma pessoa lá no mundo tratando com mais compaixão um ser humano do que um próprio filho de Deus. Daí você para e pergunta: mas os marinheiros conheciam o Senhor Deus? Não. Certamente eles já tinham ouvido falar do poder do Deus de Israel, mas eles não conheciam profundamente o Senhor Deus. Mas mesmo assim eles não queriam matar Jonas, e Jonas queria que a cidade inteira, com 120 mil pessoas, fosse completamente destruída. Os marinheiros, então, sendo forçados àquela situação, eles não viram outra saída senão pegar Jonas e jogá-lo no mar. A Bíblia não conta em detalhes, mas certamente Jonas ficou insistindo com eles: mas me joga no mar logo, que vocês vão ser salvos. Jonas queria morrer. Jonas preferia morrer do que pregar a palavra do Senhor, do que entregar a mensagem do Senhor. Às vezes o que o Senhor nos manda fazer é tão difícil que nós preferimos fugir. Nós sentimos, talvez como Jonas, tentamos fugir para o mais longe possível daquela situação. Mas o que a palavra nos diz é que se o Senhor te mandou fazer alguma coisa, não adianta você fugir, porque o Senhor vai mandar um grande peixe e vai te levar de volta. Jonas é lançado ao mar. E quando Jonas caiu na água, ele certamente pensou: agora eu vou morrer mesmo. Mas o Senhor não permitiu. O Senhor mandou um peixe, e o peixe pegou o Jonas e levou-o de volta à praia. Quando fala praia, a gente pensa que Nínive era na beira da praia. Não, Jonas tinha que andar mais que cerca de 500 milhas, o que dá mais ou menos uns 800 quilômetros até chegar a Nínive, para pregar a mensagem do Evangelho. Mas após Jonas ver que o Senhor Deus tinha poupado a vida dele, Jonas parte àquela cidade de Nínive. E Jonas entra na cidade, Jonas começa a pregar na cidade: vocês devem se arrepender, porque senão o Senhor Deus vai destruir toda essa cidade. E a mensagem de Jonas vai chegar aos ouvidos do rei. O rei vai olhar, vai chamar Jonas: não, chame esse profeta que está falando que a cidade vai ser destruída. Jonas parte à presença do rei. O rei ouve a mensagem de Jonas, e Jonas volta e o rei declara um jejum na cidade, sacrifícios ao Senhor, para que todas as pessoas se arrependessem do mal que havia feito. A mensagem que nós podemos observar, que o Senhor, Deus nos revela através da sua palavra, é que às vezes nós pensamos que aquelas pessoas não têm direito à salvação, mas se você pregar para elas, se você entregar a mensagem do Senhor a elas, elas se converterão, se arrependerão dos seus pecados. Talvez às vezes nós somos prejudicados por alguma pessoa.
Às vezes sofremos por causa dessa pessoa. E você pensa, será que essa pessoa pode ser salva? Ela não pode ser salva, ela me fez tanto mal. Mas então eu lembro do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, o Senhor desce à terra para que todo aquele que nele crê. Não significa que porque você creu na mensagem do Senhor, você é melhor do que qualquer pessoa no mundo. Quando nós observamos, quando nós nos rendemos ao Senhor, à medida que você caminha mais perto do Senhor, você vai observar a cada dia que você não é ninguém. E quando você deixar o Senhor trabalhar na sua vida, você vai ver que você não é ninguém. Você vai parar de pensar, eu sou um filho de Deus, eu não mereço ser um filho de Deus, eu não mereço a salvação que o Senhor Jesus me proporcionou. Eu não mereço servir ao Senhor Deus. Eu não valia nada, mas o Senhor me fez especial. O Senhor Jesus entrega a sua vida não apenas por você, mas para que todo aquele que cresce tivesse a vida eterna. Não importa se a pessoa é um homicida, se é um assassino, se é uma dessas pessoas que aparecem na televisão, que promovem o terror sobre as vidas. Se elas crerem e se arrependerem de todo o seu coração, elas serão salvas. Jonas não queria que aquela cidade fosse destruída, porque Jonas tinha a visão encoberta. O que nós não podemos deixar é nós ficarmos na igreja nossa vida inteira e termos a visão encoberta. Acharmos que certas pessoas não têm o direito da salvação, que elas não merecem ouvir o nome do Senhor porque elas nos prejudicaram. O verdadeiro cristão não possui ódio, não possui sentimento de raiva. Por quê? Porque infelizmente, essas qualidades não fazem parte do caráter de um verdadeiro cristão, não são frutos do Espírito. Se você possui os frutos do Espírito, você promove o amor, promove a paz, promove a bondade. Não sai promovendo as coisas ruins na terra. Jonas prega para Nínive, Nínive se arrepende. Então, Jonas, o que Jonas faz? Jonas sai e fica sentado esperando que o Senhor Deus destruísse Nínive. Certamente Jonas pensou, agora esse povo não vai se arrepender do pecado que eles cometeram e o Senhor Deus vai mandar uma bola de fogo aqui e vai arrebentar com essa cidade. E Jonas fica esperando e então cresce uma árvore, uma pequena árvore, e tampa a cabeça de Jonas. Quando essa árvore tampa a cabeça de Jonas, Jonas fica feliz porque viu que o Senhor Deus tinha cuidado dele. O sol estava forte, aquela árvore fazia sombra para Jonas. Jonas fica muito feliz ao ver aquela árvore, porque ela estava fazendo sombra e o Senhor Deus tinha mostrado um carinho especial com ele. Você fica muito feliz quando o Senhor Deus te abençoa? Se o Senhor Deus nos abençoa, nós ficamos felizes, nós regozijamos. Mas o Senhor Deus ensina mais uma coisa a Jonas. O Senhor manda uma larva e aquela larva come aquela planta. E a planta murcha. Então o sol começa a ficar bem forte. Que Jonas chega quase ao ponto de desmaiar. Então Jonas olha e começa a reclamar com o Senhor, fala, Senhor, eu preferia que o Senhor tivesse me matado do que eu tivesse pregado para aquela cidade.
O último verso do livro de Jonas vai nos dizer uma coisa muito especial que o Senhor Deus nos fala. Você tem mais piedade dessa planta que estava fazendo sombra para a sua cabeça? Só porque o Senhor Deus tinha criado a planta e protegido Jonas do sol, Jonas tinha mais piedade daquela planta do que a cidade, que levou dezenas, centenas de anos para serem construídas. Que havia milhares de pessoas naquela cidade. Jonas estava mais preocupado com uma planta do que com a cidade. E o nosso dever como cristão é preocupar mais com as coisas do Senhor. Não deixar que as coisas materiais nos impeçam de ver o amor e a bondade que o Senhor Deus quer que nós promovamos no mundo. Não deixar que o amor e a paciência, às vezes as pessoas podem te fazer mal, mas o teu dever como cristão é amá-las. Não importa. O amor tudo suporta, tudo crê. O amor é um dos frutos mais importantes que o Senhor Deus quer ver na vida de cada um. Se você ama o teu próximo como a ti mesmo, você não vai desejar o mal para ninguém, porque essa não é uma atitude dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus não odeia ninguém, não detesta ninguém. O verdadeiro filho de Deus ama todos como a si mesmo. E se for possível você entregar sua vida para salvar a vida de alguém, você faz isso com prazer, porque a nossa recompensa não está nas coisas materiais. A nossa recompensa não é aqui na terra, mas em glória. O Senhor tem algo reservado para cada filho dele, que apresentar todas as qualidades que ele requer de nós. E promover a paz dele. Você é um filho de Deus, então você deve ser um espelho. Você deve ser a luz para esse mundo. Você deve refletir as atitudes do Senhor Jesus na sua vida. Não promover brigas, não promover contendas, mas promover a paz do Senhor. Deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Peça ao Senhor para mudar o seu ser. Que você quer amar a todos. Amar a todos é difícil? É muito difícil. Se fosse fácil, todo mundo seria evangélico. Se fosse fácil, todo mundo ia morar no céu. Mas o Senhor requer de nós que nós dedicamos a Ele conforme a palavra. Porque quando você dedicar ao Senhor conforme o que a palavra diz, quando você colocar em prática os mandamentos do Senhor Jesus, as coisas que parecem ser difíceis vão se tornar fáceis para você. O seu coração não vai guardar mais raiva, ódio, ira. E você vai promover a paz do Senhor. Jonas é um personagem da Bíblia que nós não devemos copiar a atitude dele. Nós devemos fazer exatamente o oposto do que o Jonas fez. A amar quando tudo nos aponta para odiar. A entregar a mensagem do Senhor quando tudo vai parecer que é impossível deles se arrependerem. Aleluia. E essa é a mensagem que eu deixo para a igreja nessa noite. E as palmas louvam o nome do Senhor Jesus.